Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Gente, tá, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Bom dia, gente. Oi, gente. Oi, gente. Bom dia. Oi, gente. 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 Oi, gente! Tô muito feliz, como vocês podem ver pelo título do vídeo ou pela capa. Ou atrás de mim tem um número gigante, ó. Deixa eu até sair pra vocês verem a situação aqui que eu fiz. Olha isso, gente. Eu montei esses balões sozinha. Enfim, tô muito feliz porque finalmente chegou o dia de comemorar os meus 1000 inscritos aqui do meu canal. Uau! Fazer que nem um professor de coreano. Pra quem não me conhece, eu estava tentando gravar, fazer um canal desde quando eu era pequena, na verdade. Tudo começou lá com os meus 11 anos, que eu tenho vídeo nas minhas câmeras antigas, aquelas bem antigonas mesmo, vou deixar aqui as fotos. Eu gravando vídeo pro meu YouTube, mas eu nunca começava. Ou quando eu começava um canal, eu sempre desistia na metade. Porque eu pensava, eu nunca vou conseguir inscritos, eu nunca vou conseguir gente pra me assistir. Ou então, ou eu tinha muita vergonha na época, ou então eu não sabia qual conteúdo fazer, enfim, tinha várias coisas. Mas eu sempre desejei mesmo fazer conteúdo mais em tema de viagem, e aqui estou. Eu ia gravar esse vídeo aqui no meu quarto, né, agradecendo esses 1000 gente que tá aqui comigo desde o começo, que chegou agora. Muito obrigada. Eu fico muito grata por vocês estarem gostando do canal, porque era algo que eu desejei fazer desde sempre. Imagine 1000 pessoas dentro de um auditório me assistindo. Isso é muito doido. Eu não consigo nem imaginar, entendeu? Porque as pessoas pensam em números pequenos e aí falam, ah, só tem 1000 pessoas. Mas se você imaginar essas 1000 pessoas dentro de um auditório, dentro de um lugar, você vê o quanta gente tem, sabe? Me assistindo, me seguindo, gostando do meu conteúdo. Então, obrigada, gente, por estarem aqui. Obrigada por todos os comentários, curtidas, compartilhamentos e realmente desejarem que eu cresça no canal, ou então desejar algo bom, né, pra minha vida. Eu fico muito feliz, obrigada mesmo. Vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram e também aqui na comunidade do YouTube. Eu salvei tudinho aqui pra vocês e eu vou responder essas perguntas. E aí, já seguindo, depois dessas perguntas, eu vou encontrar minha amiga americana, que vai ser, eu acho que um dos últimos vlogs com ela, porque ela já tá voltando para os Estados Unidos. Vamos fazer uma aula de cerâmica juntas, porque era algo que a gente já tinha combinado desde que a gente se conheceu aqui na Coreia, que era fazer uma aula de cerâmica juntas. Então, finalmente, né, a gente vai fazer essa aula de cerâmica juntas. Tô aqui já com meu celular, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta é da Luma Assunção. Na verdade, ela tem duas perguntas. Então, a primeira pergunta é: você foi com qual visto? Eu fui com visto D4, que você tem a permanência, né? Você pode ficar aqui na Coreia até 2 anos. Depois desse tempo, você tem que ir embora. Então, no meu caso, o que eu tô planejando fazer é ficar aqui os 2 anos, depois ir para um país aqui perto, no caso o Japão. E aí fica lá um tempo e depois volto com um novo visto de 2 anos. E ficar fazendo isso até ver o que eu vou fazer da minha vida. E também ela perguntou: você vai morar aí mesmo ou pretende voltar para o Brasil? Pretendo morar aqui mesmo. Não pretendo voltar para o Brasil em relação à moradia. Não quero, e também não é algo que tá nos meus planos, né? Nunca quis, na verdade, voltar para morar. Talvez sim volte para visitar, mas para morar não. Se não for para morar aqui na Coreia, outro país que eu também desejo morar é em Portugal. Então, se não conseguir morar na Coreia, talvez eu vá para Portugal. Mas não sei da minha vida o que vai acontecer, né, gente? Só Deus mesmo, porque esse é o que eu desejo, mas eu não sei o que vai acontecer na minha vida nem amanhã, imagine daqui uns 6 meses. Mas
esse era o meu plano, né? O que eu desejo é realmente ficar por aqui. O meu amigo Sales dos Estados Unidos, que agora virou papai, parabéns, Sales. Inclusive, volte aqui pra pegar seu relógio, porque você vai precisar agora, porque você pode vender ele pra cuidar aí do seu bebê. Senão eu vou vender, viu? Já tô avisando. Ele perguntou sobre minha vida de namoro, dating life. Então eu vou responder em inglês e deixar a legenda aqui com vocês em português. So, about my dating life, I really thought that this time something would happen, but the guy was like so young, and maybe he's watching this video. Maybe no, I think I'm sure he's watching this video. And yeah, you are so slow, so I can't wait for you my whole life. I need to leave, okay? So yeah, it didn't work out because he was like so slow and he was so young. That's why I don't recommend young guys. Anyway, a terceira pessoa perguntou, Betânia Magela perguntou, você tem que idade? Eu tenho 23 anos. Ela também perguntou, vai morar na Coreia por muito tempo? Eu pretendo que sim, porque é um lugar que, apesar das dificuldades, né, que tem com a língua e com o preço do aluguel e, enfim, várias outras coisas que são, assim, me dá vontade de desistir, é um lugar que eu amo morar aqui por ser muito seguro, né? Eu nunca me senti tão segura num lugar, tipo, eu viajo sozinha, eu ando sozinha na rua de madrugada, com o celular na mão, gravando vídeo, com uma câmera que, tipo, era algo que eu nunca conseguiria fazer no Brasil. Então, apesar de toda a dificuldade que eu passo aqui, eu pretendo morar aqui pra sempre. Mas, como eu falei, não sei o que vai acontecer com a minha vida. Mas se fosse pra apenas, assim, decidir pelo que eu quero, sim, eu moraria aqui pra sempre, porque é um lugar que eu acho muito bom pra morar, entendeu? Apesar que tem muitas coisas negativas também na Coreia, tá? Não tô falando que esse lugar é perfeito, que aqui é tudo perfeito, não. Tem muita coisa horrível aqui, tem muita coisa ruim aqui, muitos pontos negativos, mas eu acho que os pontos positivos sobressaem os negativos, por isso que eu acho que a Coreia é um bom lugar pra morar. E também ela falou que te encontrei no YouTube por acaso, amando te acompanhar. Ah, obrigada! Espero que você goste dos próximos vídeos também. Aí no YouTube, a Kailane Oliveira perguntou, você tem amigas coreanas? Quanto você gasta mais ou menos por mês? Sim, tenho amigas coreanas, a maioria que eu fiz foi na igreja. Quanto eu gasto mais ou menos por mês? Depende, porque tem meses que eu faço de tudo pra economizar e tem meses que eu, tipo, tô cansada, então eu gasto o que eu quiser. Vou colocar a resposta aqui, tá? Vou calcular e colocar a resposta aqui porque eu não sei ainda. É de uma pessoa que come muito pouco, então talvez se você come normal, porque eu não como normal, entendeu? Eu sou uma pessoa que come muito pouco mesmo, eu não consigo comer muito, tirando doce. Então, por exemplo, quando eu compro uma comida num restaurante pra chegar aqui em casa, eu posso gastar aí, vamos botar uma comida de 10 dólares, que daria 50 reais, por exemplo. Eu divido essa comida em várias vezes, porque eu como pouco. Mas já uma pessoa normal, que come normal, ou até muito, comeria essa comida de 10 dólares em uma vez só. Então, depende cada pessoa. Então já tô explicando como é que funciona pra mim, por isso que eu economizo muito na comida. Então talvez varie o preço pra cada pessoa, mas só explicando mesmo, mas eu vou deixar aqui quanto que eu gasto mais ou menos por mês, pra vocês terem uma noção. Maria Clara Leobino perguntou como você está se mantendo aí financeiramente, que eu vou fazer outro vídeo porque é uma surpresa pra vocês também. Então, essa pergunta e outras relacionadas a isso vai ser respondida em outro vídeo. Sorry, mas vocês vão gostar, então. Esperem só mais um pouco, gente. Só mais um pouquinho que eu vou... Estou preparando já esse vídeo, então só mais um pouco.
E ela também perguntou, pretende expandir por mais tempo o intercâmbio na Coreia se ele já estiver acabando? Sim, como eu falei, vou ficar 2 anos aqui, mas quando estiver acabando eu vou pro Japão, renovo meu visto e volto novamente com o visto de 2 anos. Estefânia Souza perguntou como tá os estudos. Tá horrível. Gente, eu nunca imaginei que o nível 4 seria tão difícil assim, porque o nível 3 já foi, tipo, muito difícil em relação à quantidade de palavras que eu tinha que decorar, a mais de 300 por semana. E falaram que o nível 4 era melhor do que o nível 3, mas quando eu cheguei no nível 4 eu não entendi nada, não tô entendendo nada, tá, tipo, horrível o nível 4. E eu pensei, deve ser só mesmo eu, mas só que minha amiga é fluente, gente, ela fala assim, fluente em coreano. E tá também com nota vermelha, entendeu? A minha sala tá todo mundo com nota abaixo da média. Não sei quem vai passar mais, porque eu pensei que só eu iria reprovar, mas dessa vez eu acho que muita gente da minha sala vai reprovar, inclusive. Essa minha amiga, ela é fluente mesmo, tipo, ela é muito boa no coreano, mas ela conseguiu ter uma nota aí abaixo da média. Então, tá horrível meus estudos, eu tô com vontade de desistir, sinceramente. Isso não é pra desmotivar vocês, tá? Apesar que o coreano cada vez quando tem essa dificuldade, me desmotiva bastante, mas é pra mostrar a realidade, que nem tudo é fácil, que nem tudo são flores aqui na Coreia e que às vezes você pode até repetir, entendeu? O ano, repetir a classe de coreano e tá tudo bem, gente, não tem problema. Não sou expert, não sou fluente em coreano e talvez eu vou repetir esse semestre e tá tudo bem, não tem problema. Não é algo pra se envergonhar, porque é uma língua totalmente diferente da nossa e é difícil. Então, não importa quantas vezes você repetir um nível, contanto que você não desista, né? E realmente tentar passar e querer passar, tá tudo ótimo. E é isso que vai acontecer comigo, pelo visto. Mas é isso, vamos pra frente, né? Não desistam. Que dia que você pretende vir para o Brasil? Não sei, porque eu espero depois que meu visto acabar aqui. Apesar que eu já poderia ir, porque eu tenho o cartão de estrangeiro, eu consigo ir. O problema é muito caro, ida e volta, então não sei quando que eu irei voltar. Por isso que eu quero aproveitar o máximo aqui, né, porque é muito caro. E vamos ver, não sei ainda, talvez ano que vem. Não sei ainda, não tenho como responder. A Santos Rosane perguntou, conseguir estudar ou ganhar uma bolsa de estudo tem que ter feito o Enem ou não interfere no processo? Conseguir estudar Enem não precisa, gente. Contanto, aqui, o que vale mesmo, a bolsa de estudo você consegue se você fez aí a faculdade. Se você é formado, né, numa escola de ensino médio, você consegue a bolsa de estudo aqui, ou formado, graduado em uma universidade. Tendo esses dois, você consegue tanto estudar aqui, quanto ter uma bolsa de estudo aqui também. Então depende aí se você é formado numa escola de ensino médio ou graduado em uma universidade. Matheus perguntou, dica de como se preparar financeiramente para o intercâmbio. Eu acho que a dica aqui, sinceramente, principalmente aqui na Coreia, que é tudo caro, é você tentar arrumar algum emprego online, entendeu? Porque aí, a maioria das pessoas que estão aqui fazem isso, tá? Elas trabalham online, né, no caso, no horário diferente do estudo, ou então fim de semana, enfim. E aí consegue se manter financeiramente aqui de boa, mesmo... você não precisa ter, né, um visto de trabalho para trabalhar online. Então a minha dica mesmo para se preparar financeiramente é você já começar a juntar dinheiro no Brasil 6 meses, 1 ano antes, 2 anos antes, e já tentar arrumar um emprego online que permita você trabalhar aqui numa hora oposta aí do Brasil.
E aí você consegue se manter de boa aqui. A Raquel Nunes perguntou: você vai ficar morando aí mesmo? Como eu tenho muitas pessoas, né, perguntaram a mesma coisa, então, como eu já falei, desejo sim. E o Peter, que também é meu amigo, vou falar em inglês pra estar legenda pra vocês, falou: how it should be awesome and beautiful. Peter, come back. Come back soon. I know that I think I'm the only one that is still here. Everyone left, but let's have fun together. E a última pergunta foi da Maíra Viana. Você já teve alguma experiência chata e estranha com algum coreano? Se sim, pode contar como foi? Já, porque a vida é assim. A vida é assim. A experiência chata que eu tive foi realmente... Acho que todo mundo que tem interesse na Coreia sabe, né, que eles encaram muito a gente. E já tive gente que não quis sentar perto de mim no metrô. Antes eu ficava muito chateada, mas agora eu fico feliz porque não vai ter ninguém sentado do meu lado. A última experiência que eu tive foi na igreja, que era um lugar que eu não esperava ter esse tipo de experiência, já que eles são irmãos, né? Mas por ser estrangeira, a pessoa falou assim exatamente pra mim, por ser estrangeira, não era por causa assim de outro motivo, mas ele falou: por ser estrangeira, você não pode ficar nesse lugar. Eu já tinha sido aceita pelo outro grupo da igreja, mesmo sendo estrangeira, eles me ajudaram e tudo mais, mas por causa que eu não conseguia mais, por causa que mudou o pastor, eu não conseguia mais entender o culto, né? Porque eu tô numa igreja coreana, eu tava numa igreja coreana, e eu não conseguia mais entender o culto, porque não só eu, mas meus amigos coreanos também, a maioria não conseguia entender, então não era algo meu. E aí eu decidi mudar pra outro grupo dentro dessa igreja. Todo mundo ali tinha me aceitado, até o pastor. O problema foi o diácono, que ele falou: você é estrangeira, você não pode ficar aqui, você tem que ir no culto dos estrangeiros. E isso me marcou muito, porque todo mundo tinha me aceitado lá, mas ele teve algum problema comigo, que pelo fato de eu ser estrangeira, eu não conseguia ir pro grupo dos coreanos, entendeu? E foi muito chato isso, e eu acabei decidindo até sair da igreja, tô em outro lugar já, porque eu não vou falar o nome da igreja, não vou falar quem é, porque no começo eu fiquei muito assim, me senti muito rejeitada, entendeu? Por uma pessoa que nem era pra fazer isso, por ser de Deus, por ser da igreja, né? Era o último lugar que eu esperava que isso acontecesse. Eu não tô nem aí, eu nem me importo mais se me rejeitarem ali fora, porque a cultura dos coreanos é essa e eu tô aqui morando, e então, apesar de ser muito rude e mal educado, eu não me importo muito com o povo de fora, entendeu? Mas dentro da igreja era algo que eu não esperava que acontecesse, mas aconteceu. Eu não tô reclamando das pessoas, porque as pessoas lá, elas me acolheram muito. E todo mundo me acolheu assim de uma forma que eu me senti muito abraçada por eles. Mas quem não me acolheu mesmo foi esse diácono, que acabou falando que eu não podia ficar lá por ser estrangeira, e que o estrangeiro tinha que ficar junto com o estrangeiro e coreano com o coreano. O que não tem nada a ver, porque na Bíblia você vê povos de toda raça, tribo e língua juntos adorando o mesmo Deus. E eu sei que eu não sou fluente em coreano, mas eu entendia o culto, eu conseguia conversar com o grupo, e tinha uma brasileira lá me ajudando ainda. E mesmo a brasileira falando: eu ajudo ela, não importo, porque ela tinha o interesse de me ajudar, ele falou: não, estrangeiro é lugar com estrangeiro e coreano é com coreano. Estrangeiro não tem estrangeiro aqui, então você não pode ficar. E eu fiquei: meu Deus. Aí eu saí de lá muito ferida, mas tô de boa agora. E tô em outro lugar, e é isso. Não vou contar aonde que aconteceu isso, porque eu gosto daquele lugar, apesar de tudo que aconteceu.
Tive que sair, né, por motivos de ser estrangeira. Mas se no meu outro grupo eu entendesse o pastor, né, porque o que complicou ali foi que eu não conseguia mais entender o pastor depois que mudou, eu nunca teria saído de lá, entendeu? Essa é a razão. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse perguntas e respostas, né? Primeiro, perguntas e respostas. Me perdoe se eu não consegui responder a sua pergunta ou repetir uma resposta, enfim. Mas é porque já já eu estarei indo gravar com a minha amiga lá pra gente fazer uma aula de cerâmica juntas. E é claro que eu vou gravar pra vocês aqui tudo. Vou trocar de roupa, né? Porque essa roupa é de... Não dá pra fazer uma cerâmica com essa saia, mas enfim. Eu tô muito, muito feliz que vocês realmente estão comigo, né, juntos, né, fazendo parte disso, que era algo que realmente foi uma luta pra conquistar. E é isso, eu espero que vocês possam estar comigo desde o 1000 até o 1.000.000, porque se eu conseguir chegar nisso aqui, meu amigo... Não! Já tô destruindo o cenário. Se eu conseguir chegar no 1000, eu tenho fé que eu consigo chegar no 1.000.000. Não sei quando, mas eu espero que sim. É isso, gente. Então eu vou me trocar e aí a gente vai juntos para a aula de cerâmicas. Vamos lá? Bom, gente, já estou aqui no ponto de ônibus. Agora a gente vai direto para a nossa aula de cerâmica para comemorar, né? Continuar comemorando esses 1000 inscritos. E tá um calor de 35 graus que eu não tô aguentando. E essa é minha amiga que tá indo embora, gente. Vamos chorar. Chora. Ela vai embora daqui a algumas semanas. Então, assim, esse talvez seja um dos últimos vídeos com ela. I'm gonna leave a message for your followers. Thank you for your support. Love y'all. Te amo. Te amo. Caxi. Te amo. É isso, vejo vocês lá na aula. I don't want you, not anymore. Running circles right back to your door. And I'm so tired of trying to change your mind. Last time are alive and remind me of you. And I can't go quiet on a Brooklyn bound train, so I stand alone.
Então, gente, a gente acabou de fazer a aula de cerâmica, foi muito legal. A Itália almost slept. Ela quase dormiu, então assim... Slept. Oh. Almost slept. Really, Drama just Speaking Portuguese and English. Oh, okay. I know. Foi super tranquilo, foi bem legal. Mas o único problema é que se você não vai ficar mais de um mês aqui, Obrigada. não recomendo. Okay, sorry, do it again. Eu não recomendo, porque a gente fez 2 cerâmicas, né? Mas demora um mês pra ficar pronto. Então se você for ficar... Calma. Se você for ficar menos que um mês aqui, não façam, porque assim, vai demorar... I don't like these people watching. Vai demorar mais que um mês e aí não vale a pena, porque eu acho que eles não vão mandar pro exterior. Então é isso, agora a gente vai comer samgyeopsal pra finalizar esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E é isso, gente. Inclusive eu vou gravar um pouquinho desse bairro, porque eu amo esse bairro. É o bairro de Jamsil. E é isso. To the fast, right? Gente, o casal tá aqui embaixo. Gente, agora a gente vai dar uma... A gente vai dar uma voltinha aqui no lago, porque eu amo esse bairro, pra mim é uma área aqui de boas. E a gente vai dar aqui uma voltinha, porque tá muito bom, não tá tão calor. So maybe a month ago, this is where they found a woman's body. Oh, you're running my vlog. It makes it interesting. Enfim, gente, olha que lindo pra tirar foto. Até pra tirar foto aqui tá bonito. E depois dessa andada aqui a gente vai direto. A gente vai direto para... A gente vai direto para... começar a samgyeopsal. E aí a gente termina esse vlog aqui. Mas é isso, obrigada por assistir. Vou tirar umas fotinhas porque, sério, tá muito linda essa luz aqui. Gente, aqui é a Lotte World, que eu fui no vídeo passado, então se você não viu ainda, vai lá ver, vou deixar bem aqui. Ai, queria ir de novo.